Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui mais uma noite para deixar aquela mensagem da parte de Deus, fazer oração pelas nossas vidas, né? Orar a Deus de oração de agradecimento. Mas antes da mensagem, meus irmãos, gostaríamos que vocês, desse aquela força, aquele apoio pro canal, aquele joinha, sabe? Compartilhasse, se inscrevesse, comentasse, sabendo, né, que é para ganhar almas, alcançar almas por reino dos céus, para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Vamos orar antes da mensagem? Amém. Sim, nosso Deus, nosso Pai querido amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é com muita gratidão, Pai, que nós pedimos permissão para entrarmos na Tua santa presença. Pai, te agradecemos pelo dia abençoado, te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, os nossos lares, por nós estarmos de pé, Pai, embora alguns, Pai, tenham, Senhor, desejos a se realizar, como nós aqui também, Senhor. Tem, Senhor, lugares, Pai, que precisam, Senhor, do preenchimento. Pai, precisam, Senhor, do Teu aconchego, da Tua voz, do Teu auxílio, da Tua direção, do Teu direcionamento. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, queremos declarar o nosso amor para o Senhor, falar o quanto somos gratos por tudo, Senhor, o quanto somos dependentes de Ti. Te convidamos para fazer morada dentro da nossa alma, do nosso interior, do nosso intelecto, do nosso coração. Senhor, venha, Senhor, refrigerar, venha nos lapidar, nos instruir no caminho da justiça. Venha, Senhor, nos lavar com Teu bálsamo, Senhor, com Teu sangue precioso, derramado, Senhor, em favor daqueles que confessam os pecados e as iniquidades. Senhor, sim, confessamos, Pai, os nossos delitos, as nossas fraquezas e reconhecemos os nossos erros. Deus, queremos que o Senhor saiba que o Senhor é precioso para a gente, o Senhor é nosso alvo, o Senhor é nosso mentor, o Senhor é nosso mestre, o Senhor é nosso rochedo, nosso baluarte, o Senhor é nossa sinagoga, o nosso escudo. O Senhor, papai, é o nosso melhor, é o nosso objetivo, é o nosso tesouro. Obrigado, Senhor, pelo discernimento, obrigado pela sobriedade da Tua palavra, obrigado pelo direcionamento. Senhor, continue fazendo obra maravilhosa no meio da gente, trabalhando, curando, protegendo. Sabe, Senhor, vai tirando toda sujeira, toda moléstia, toda seta, todo empecilho, todo dado, Senhor, lançado pelo inimigo. Pai, talvez essa pessoa que está do outro lado aqui escutando a oração está muito machucada, com um buraco na alma, um buraco no coração, talvez por causa de uma perda, talvez por causa, Senhor, de uma separação, talvez, Senhor, por causa, Senhor, de uma notícia má, porque o dia mau vem para todo mundo, Senhor, que está aqui, Pai, permeando na terra. Senhor, leva, Senhor, a Tua palavra, leva a Tua luz, Senhor, aonde essa pessoa está em cativeiro, que as trevas sejam exterminadas, que a Tua luz resplandeça, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa, Pai, tenha uma noite abençoada, cheia de alegria, de gozo, de satisfação plena, Senhor, na alma, em nome de Jesus, que não percamos o foco, Senhor, que tenhamos sede de andarmos com o Senhor, de convidarmos o Senhor para ser nosso companheiro, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, passando aqui para deixar aquela mensagem do alto que Deus falou no nosso coração, tá? E o tema da mensagem de hoje é momentos. Momento. O que são momentos? Quais são os momentos que nós temos com Deus? Quais são os momentos que nós damos legalidade por o Espírito Santo de Deus atuar no nosso meio? Momentos. Nós estamos falando de momentos espirituais principalmente, mas há momentos também na terra, natural. Há momentos de quê? Desfrutar, de lazer, né? Momentos de satisfação plena, regozijo no meio da família. Momentos de poder comer com bonança, sabe? Momentos de confraternização, né? De sorriso no rosto, mas tudo são momentos. Esse é o tema, momentos. Será que Deus quer estar por um pouco só na nossa vida? Participar, ou Ele quer participar integralmente? Integralmente não, é todo dia, a cada segundo, a cada milésimo, eu não sei.
Será que nós temos que cronometrar o tempo de Deus ao nosso lado? Ou o nosso tempo ao lado de Deus? Porque, querendo ou não, cada dia que nós vivemos, querendo ou não, é uma realidade no livro da vida. Está sendo cronometrado, né? Cada passo que passa, cada dia, cada momento, cada instante, cada atitude, nós vamos o que? Amadurecendo, o ciclo vai passando, as rugas vão aparecendo, as linhas de expressões, o tempo passa, mas Deus e a sua justiça, o seu poder, continua inabalável. Continua o mesmo. Sim. Então, meus queridos, momento. Quais dos momentos nós invocamos e precisamos da presença de Deus? É em todo instante, né? Toda hora, todo segundo. Sim. Momentos. Deus, ele não quer estar na nossa vida por um momento só. Só no momento da aflição. Enquanto tem aflição, eu quero buscar Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero que Deus me esquadrinhe, me sonde, eu quero que Deus me traz a sobriedade, eu quero que Deus me tire dessa lama de tremendal, dessa sujeira, dessa areia mofedista, sabe? Um exemplo simbólico. Eu tô me afogando aqui, eu tô sujo, eu tô vazio, eu tô sem ninguém. Momentos. Será que Deus só quer ser usado? Seria até choco da nossa parte falar usado e abusado, mas sem malícia, sem pretensão, que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, mas Deus, ele quer fazer parte da nossa vida a cada instante, diariamente. Ele quer que por mais que nós tenhamos as nossas tarefas, as nossas obrigações, com o intelecto, o foco direcionado nele. A carne está lutando contra o espírito. A carne quer pecar. A carne quer se desviar, quer brechas. Sabe? E o espírito está ali, sendo o quê? Amortizado, querendo ser sabe? Sufocado. Me ajuda, é isso? Sufocado. Então, por isso que a todo instante, em espírito e em verdade, em espírito, espiritualmente, está fazendo suas tarefas, vai louvando, vai se enchendo de coisas boas, vai colocando, entoando louvores, vai engrandecendo o nome do Senhor. Não sei orar, vai agradecendo, já é uma forma de orar. Agradece, esteja gratidão. Não estou falando que a vida é fácil, mas não agradeça só no momento quando estiver no poço, quando estiver sendo moído. Agradeça principalmente quando tudo estiver bom. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Meus irmãos, fizemos uma anotação aqui e diz assim: precisamos de Deus em todos os momentos. Todos os momentos. Tem pessoas que se infartam e morrem se deliciando, comendo, se alegrando. E tem pessoas que morrem também na tristeza. Por isso que nós precisamos, não é só por causa da morte, é porque a vida não pertence a nós. Nós somos um sopro. O ser humano é considerado como a erva, né? Como bem trazemos aqui esses dias a palavra. Ela cresce, né? Ela seca, depois ela se dissipa, ela some, Dissipada. Né? Você vê como soprando o hálito do Senhor. Como nós, seres humanos, somos tão frágeis, né? Por isso que é muito importante ter o Senhor mesmo em todos os momentos. Porque se vocês pararem e nós aqui fazermos uma breve reflexão, nós vamos perceber que tivemos momentos bons, como também tivemos momentos difíceis, delicados. Passamos pelo vale da sombra da morte, momentos de angústia, oh meu Deus, de pavor, de solidão, oh meu Deus, de deserto, momentos de desespero. Sabe? Talvez você esteja passando por um momento desse, sendo sufocado, e o inimigo vem aí, e te testa. Cadê Deus na sua vida? Não esqueça, meus irmãos, que em cada instante Deus está velando, observando. Nós vamos falar aqui sobre isso. Então, momentos. Nós temos que aprender a entender que Deus contempla tudo, observa tudo. Os olhos de Deus estão observando tudo, contemplando os bons e os maus. Sim. E Ele está observando os nossos comportamentos, as nossas atitudes,
Ele quer saber se nós temos compromisso com Ele. Sim. Por mais que seja difícil, é o nosso dever confiar no Senhor e saber também que iremos prestar conta. Nós vamos prestar conta do nosso caminhar. Sim. De cada pedrinha, de cada coisa que nós... eu estou construindo um castelo, é mesmo? Vai prestar conta de tudo. Seja lícito ou seja ilícito, tudo nós vamos prestar conta. Seja o bem que esteja fazendo ou seja o mal, vai prestar conta. Por isso nós temos que filtrar coisas boas. Sim. E convidar o Senhor para fazer morada na gente. Por isso exige esforço. Esforço da nossa parte. É esforço, meu irmão. A luta é medonha. É árdua. É árdua. Esforço de nós. Nós precisamos praticar o relacionamento, a comunhão com Deus, através do compromisso. Então nós vamos ler aqui, meus irmãos, está em Tiago. Está no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 adiante. Eu falando, você pode falar se quiser dar continuidade para a glória de Deus. Diz assim: provação e tentação se diferem. O título da Bíblia que estou em mãos. Versículo 12, o apóstolo Tiago falando: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Feliz o homem que suporta a tentação. Estando com Deus, você suporta, você vai vencer a tentação. Eu vou vencer. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A coroa da vida é para quem ama a Deus. E como que eu amo a Deus? Me esforçando. Ainda que eu caio, eu peço o quê? O Espírito Santo me ajuda a levantar. Eu caio, peço perdão, me arrependo, me ajuda a levantar. Eu caio de novo. Isso é diário. O advogado está aí para defender nossas causas. Ninguém sendo tentado, passando por uma aprovação, sendo tentado, diga, de Deus. É por causa de Deus que eu estou sendo tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, meu irmão. Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém a tenta. Mas Deus permite a tentação para nos provar, para nos ensinar algo, para nos amadurecer, para nós ficarmos robustos, fortalecidos. É difícil de entender, mas é a realidade. Meus irmãos, olha que coisa difícil. Muitos teólogos começam bem no espírito e muitos, eu não estou generalizando, mas terminam na carne. O muito estudar enfada da carne. Então nós temos que estudar sim. Teologia é ótimo, mas mais do que teologia é comunhão, é intimidade com o Senhor. É ir pro joelho, é ir com a cara no pó, é invocar, é clamar, é manter o diálogo, a oração. Então, meus irmãos, por que eu estou falando disso? Que muitos naufragam na fé. Porque muitos julgam que, e sabem, Deus, ele abre a ferida, ele abre a ferida e ele fecha. Olha que coisa, isso é assunto para outra hora. Mas o próprio Deus, ele abre a ferida e ele mesmo fecha. Deus, ele cria o bem e ele cria o mal. Opa, ele permite, não é que ele tem prazer no mal. Aí muitos ficam com a cabeça, conturbada. Ah, Deus então por que Deus fez Adão e Eva e colocou no jardim lá? Deus sabia que eles iam pecar, o culpado é Deus. Eu já encontrei loucos assim na vida. E aí Deus fala: filho, tem um tempo certo de tudo, para você responder a cada coisa, desde que não haja debate. Eu estava sendo afrontado. Então, meus irmãos, Deus queria o bem e ele queria o mal. Mas para quê? Disciplinar. Ele quer que nós optemos pelo bem. Ele não nos fez um robô. Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. Escolha. Ele fala: eu proponho a vida e proponho a morte. Esse daqui é as consequências da morte. Esse daqui é as consequências da vida. O que você vai colher, fazendo o que eu quero.
Basta vocês escolherem o que vocês querem, que caminho vocês querem trilhar. Porque ele é Senhor de tudo e de todos. Ele mesmo, ele cria... E é bom, ele é bom. Ele mesmo cria ambos os dois caminhos, porém ele dá o livre-arbítrio da pessoa escolher o que ele quer. E ele é bem claro no que, né? Ele fala, ó, se vocês escolherem a morte, antes de você chegar na morte, vocês ó, o que vai oferecer pra vocês? A prostituição, pecado, isso aqui, se vocês escolherem isso, o final vai ser a morte. Amargoso. Mas se vocês me escolher a vida, tem uma recompensa que é a salvação, né? É o maior triunfo de todos. Mas vocês vão ser abençoados. Porém, vai ter os espinhos, vai ter, né, as lutas, as afrontas, mas no final... Vai, né, ser vai galardoado, ser recompensado. galardoado. Olha o que tá vindo do alto aqui, meus irmãos. Para a glória de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Jesus, ele estava na terra em carne e em espírito. Sim. Estava em carne e osso, mas estava também em espírito. 50% estudando. 50% deduz que Jesus estava em carne, 50% ele estava em semideus. Sim. Mas ele não usurpou, se exaltou ser igual a Deus. Ele poderia fazer cair fogo do céu. Sim. Você não viu quantos prodígios, milagres miraculosos eram feitos pelas mãos do Senhor? Sim. O Pai estava nele e ele no Pai. Irmãos, o que está aqui vindo na minha mente, mediante a Deus, é que nós também temos dois seres. Nós somos carne e somos espírito. O espiritual tem que sobressair. O espiritual pende para as coisas do Pai. Quem é carne, quem é espírito é espírito. Lógico que nós estamos aqui permeando e andando em carne, mas o nosso espiritual é onde Deus mantém o que? O vínculo, a harmonia, a comunhão. É onde Ele orienta, onde Ele faz o que? Nós refletirmos as nossas decisões. Então, nós somos indesculpáveis em querer culpar Deus, ou em querer achar algum erro em Deus, porque Deus é perfeito. Sim. E Ele não erra. Ele quer que nós tenhamos o comportamento dele, que optemos pelo que é correto. Sim. Né? Se nós temos o DNA de Deus, espiritualmente falando, nós temos que ter as características de Deus, imagem e semelhança. Então, Deus criou o mal. Espera aí, mas Ele criou o bem também. É a mesma coisa a pessoa olhar pra mim e falar, irmão, por que você quebrou as duas pernas e se acidentou? Deus não é contigo? Olha o diabo aí falando. Eu já escutei isso. Mas a pessoa não tá vendo o benefício de Deus, que Ele me deu livramento na cirurgia. Eu passei por 2 cirurgias, me deu embolia pulmonar e Deus deu o quê? Livramento para me contar o testemunho. Os médicos mesmo, a junta médica, acharam que eu não ia dobrar o joelho. Sim. E hoje, mesmo pegando 3 ônibus, meus irmãos, 3. Sim. Pra glória de Deus, tem hora que eu venho em pé. É trabalhando, cortando o cabelo em pé e venho em pé pra casa. E chego ainda, tento arrumar um espaço pra cuidar da família e tá aqui. Falando do amor do Senhor pros irmãos. Pra dar de graça o que receber de graça. O que queima na nossa alma. Porque nós vamos prestar conta também. Não posso guardar comigo. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que se atentar. Que se tem o mal, tem um bem. O bem. E temos que optar pelo bem para viver ao lado do Senhor. É igual, irmãos, e aqui vamos terminar já. Eu vi um pastor muito conceituado falando. Fizeram uma pergunta para ele e falaram, por que Deus não derrota Satanás? Falou, meu irmão, porque tudo tem um tempo certo, o momento, a hora certa. Deus, ele faz tudo no devido tempo. O tempo dele não é o nosso tempo. E se Deus fosse usar a força dele para lutar com Satanás, não seria uma luta, seria um massacre. Deus já sabe o que ele vai fazer? Virar as costas. Virar as costas. Já era, meu irmão. É deserto, é fogo, é não sei o que. Meu irmão. É tortura. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Que nós não temos o domínio sobre a nossa vida. Embora pareça que seja uma contradição que estamos dizendo, mas nossa vida tem um dono e temos que andar segundo os rendimentos dele, o ensinamento dele. Continuando, para não enfadar e para não demorar muito. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado segundo o desejo que habita na carne. Jesus veio em carne e mostrou que é possível, se consagrando, buscando, andando em comunhão com Deus, vencer os desejos da carne.
lutar contra a carne para viver em espírito com Deus. Sim. O corpo vai ser transformado, esse corpo corruptível. E aqui não é Deus que está tentando, é o capeta, é o demônio. E também o que? A carne, o pecado que habita na nossa carne. A nossa carne é corrupta. Ela é traiçoeira, ela grita, ela geme. E ela quer fugir da luz. Depois havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Quer dizer, se a pessoa da legalidade entra, o que é a concupiscência, e dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, o pecado dando continuidade, o pecado sendo o quê? Eu vou comer esse manjar aqui mesmo. Gera morte. Tá falando que gera morte. Pode falar. Então, é como se fosse uma isca, né? Só uma ilustração. Quando você vai numa pescaria, para você pegar o peixe, você vai colocar o quê na vara de pesca? A isca, certo? Tem peixe que é esperto. Ele sabe que ele vai ser fisgado, ele sabe que ali tem alguém querendo pegar ele, que ele sabe que ele vai morrer se ele cair na isca. É isso. A mesma coisa é o inimigo que faz com o ser humano. Ele primeiro ele estuda, é que nem o pescador, ele estuda onde tem mais peixe. Ele vai lá, aquele lado do rio ele tem mais peixe. Mas se ele fazer qualquer barulhinho, o peixe vai embora, espanta. É a mesma coisa a astúcia do inimigo. Ele vem, ele seduz, ele faz de um jeitinho. E se a gente não tá vigilante, a gente acaba caindo. E aí você vê o final. Gera o quê? Morte. Por isso temos que ter estratégia. Terminando aqui para não ficar muito longo, já tá em 20 minutos. Glória a Deus, irmãos. Deus começa a falar, é coisa linda. A gente tem que aprender a fazer live, né? Tem que ver se as pessoas vão aguentar escutar, né? É coisa do céu. Deus nos gerou para abençoar. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom vem de Deus, do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e sombra de variação. Então Deus só faz o bem. Tudo que você recebe de bem, de bom, é dele. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Estejamos em primeiro lugar, nós temos que dar exemplo. Continuando, como viver a palavra de Deus? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto no ouvir, saiba filtrar, tardio no falar, pense 2 vezes. Tardio para irar, não deixa subir a ira, não dê continuidade pro mal que a carne quer que você dê legalidade e gerar a morte. Porque a ira do homem, o nervoso, a brutalidade, a raiva, o ódio, as pessoas falam, do homem, não opera a justiça de Deus, a ira do homem. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, tudo que é malicioso, autencioso, rejeita essas coisas, e recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. A palavra de Deus está sendo enxertada em cada um de nós, colocada, a qual pode salvar as vossas almas. Continuando para acabar, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, pratica em todo momento, lembra? Cumpridores da palavra e não ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu ouvi hoje, daqui a pouco eu esqueci, não é comigo, mas é com você sim, é conosco. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto. Quem olhou no espelho hoje, meus irmãos? Opa, todo mundo olhou. Algum reflexo? Contempla no espelho. Ele olha no espelho o seu rosto natural. Porque contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece de como era a fisionomia. Como que eu tava? Como tá o meu aspecto? Toda hora tá olhando, contemplando. As coisas de Deus tem que estar gravada na tábua do nosso coração, nossa alma, que vai nos gerar para a salvação. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, esse tal será bem-aventurado e perfeito. Até aqui, meus irmãos, tá bom? Eu espero que meus irmãos tenham entendido. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Em todo momento, mantenha o amor com o Senhor. Não tenha vergonha. Sim. Amém?
Por mais que esteja sendo bombardeado, perseguido, aqui ó, preciso do Senhor. Arrume o tempo e vá buscar o Senhor, porque Ele vai vir quando nós menos esperamos. E aí, meu irmão, vai ser um momento. Nossa, por causa de um momento eu vou ficar de fora. Um momento. Quantas lembranças de pessoas que marcou nossa história, talvez o legado, fizeram o legado, passaram, tiveram os momentos. O momento com Deus tem que ser eterno. Você fazendo aqui, você vai ver eternamente. Não vai ser só momento. Oh, glória! Vai ser diariamente. Vai ser para sempre. Deus abençoe. Deus abençoe, meus amados. Amém.